Oi turma, tudo bem com vocês? Então essa aqui vai ser a nossa primeira videoaula referente à Química, aqui no nono ano. Então a gente vai ter as videoaulas de Biologia, as de Química e de Física separados, já que são disciplinas que são separadas, apesar de ser o mesmo professor, mas como vocês já fizeram no simulado, vocês viram que são disciplinas que são bem distintas, que têm suas características e peculiaridades. Então, da mesma forma que a gente fez já a aula de Biologia, né, que eu gravei primeiro, mas se vocês virem outra ordem, isso aqui vai ser o primeiro vídeo de Química, então a gente está adotando essa metodologia das videoaulas para dar continuidade ao assunto e vocês não perderem esses dias letivos em que a gente se encontra nessa importante quarentena, nesse importante isolamento social, né, que é fundamental para a nossa saúde individual e para a saúde geral. Então lá em Química a gente começou a ver um pouco da origem de como surgiu a Química, de como surgiu o pensamento sobre a matéria, o que forma a matéria, o que compõe a matéria, qual é a diferença entre matérias diferentes, ou seja, o que é que tem de diferente entre um pedaço de madeira e uma rocha mineral. Será que existem diferenças? Então a gente já viu lá que desde o pensamento dos filósofos antigos eles já tinham aquela ideia que surgiu até a nomenclatura que a gente usa até hoje, que é a história do átomo, né? Ou seja, lá desde a Grécia Antiga eles já tinham um entendimento de que tudo era formado por uma partícula muito pequena e que essa partícula era indivisível e formava tudo que existe. E daí cunharam o nome dessa partícula do átomo, né? Que significa, ou seja, indivisível. Então tinha essa noção lá na antiguidade, na Grécia Antiga principalmente, dessa ideia de que tudo que existia era formado por esse átomo, ou seja, por essa partícula indivisível, e que ela formava tudo que existia, né? E aí o que variava na composição e na estrutura do material seria como esses átomos eles se arranjavam, os tipos de átomos. E aí depois, com o passar do tempo, foi se descobrindo que existiam átomos diferentes um do outro e chegou-se às noções lá dos modelos atômicos, ou seja, quando os primeiros naturalistas, químicos, físicos, a partir de começaram a estudar a natureza do átomo, né? Ou seja, como é esse átomo? Lá então a gente viu lá no começo lá o Dalton, que foi o primeiro a pensar no que seria esse modelo atômico, né? Nessa ideia do átomo indivisível, neutro por não ter cargas elétricas, aquela esfera maciça que não poderia ser divisível por nada. E a gente foi vendo que a partir do desenvolvimento de vários outros experimentos, né, experimentos com a física, com a química, aqueles experimentos com corrente elétrica da ampola de Thomson, ou da ampola de Crookes, o Thomson veio com a descoberta das partículas dos elétrons, né, percebeu que o átomo na verdade ele apresentava cargas elétricas. Ele descobriu que existiam partículas subatômicas, que no caso foi o elétron, ou seja, que existia uma partícula que era menor que o átomo e que estava contida lá no átomo. Então aí ele veio com a noção de que eram essas esferas maciças, mas que ela era divisível porque existiam partículas menores que o átomo, ou seja, o átomo não era a menor partícula que existia. E a partir de foram descobrindo as outras partículas, né, os prótons, e foram ao final veio a descoberta dos nêutrons, que ao final chegou aquele modelo atômico que a gente estudou e a gente conhecia lá, que era o modelo atômico do Rutherford-Bohr, né? Lembrando lá que o Rutherford fez aquele modelo similar ao modelo do sistema solar, e o Rutherford ele deu aquela melhorada no modelo atômico a partir da noção lá da eletrosfera, que dá pra gente ver aqui nesse esqueminha aqui, nessa figura. Então a gente pode ver, esse aqui seria o modelo atômico Rutherford-Bohr. Então lá no centro do átomo a gente tem a presença do núcleo, certo? Nesse núcleo a gente vai ter aqui, que vocês podem observar aqui na figura, o núcleo está sendo dessas bolinhas rosas e as bolinhas azuis, né? No caso as bolinhas azuis seriam os prótons. Então o núcleo seria formado por duas partículas subatômicas, os prótons, essas bolinhas azuis que têm um sinalzinho de mais, porque elas apresentam cargas elétricas positivas, certo? Então as bolinhas azuis são os prótons e as bolinhas rosas, os nêutrons, como tem na legenda, que não tem carga nenhuma, ou seja, daí por isso se chama de nêutron, porque ele é isentão, né? É um neutro.
Então ele não tem nem carga positiva, nem carga negativa. Então nesse esqueminha a gente tem lá no núcleo 6 prótons e 6 nêutrons. 6 prótons de carga elétrica positiva, 6 nêutrons que não tem carga elétrica nenhuma. Isso forma o núcleo do átomo, certo? Orbitando esse núcleo, bem similar ao sistema solar, a gente tem os elétrons, naquela estrutura que a gente chama de eletrosfera, ou seja, essas bolinhas menorzinhas verdes com sinalzinho negativo representam os elétrons. Então os elétrons eles ficam orbitando, ou seja, girando ao redor do núcleo do átomo, e esses elétrons eles apresentam cargas elétricas negativas. Então temos os prótons de cargas elétricas positivas, os nêutrons que não têm carga elétrica e os elétrons fora do núcleo que têm carga elétrica negativa. Apesar de a gente ter cargas elétricas diferentes, né, os átomos em seu estado natural eles são estruturas neutras. Quando eu digo que ela é estrutura neutra, não quer dizer que ela não apresenta carga elétrica. Aí pela imagem a gente consegue perceber que ela tem cargas elétricas, porque elas apresentam prótons com cargas elétricas positivas e elétrons com cargas elétricas negativas. Mas por que eles são considerados neutros? Porque o número de cargas elétricas é igual ao número de cargas, o número de cargas elétricas positivas é igual ao número de cargas elétricas negativas. Então, as cargas positivas neutralizam as cargas negativas e vice-versa. As cargas negativas neutralizam as cargas positivas. Ou seja, como nesse esqueminha aí desse átomo a gente tem 6 prótons, ou seja, 6 partículas de carga elétrica positiva e 6 elétrons, ou seja, 6 partículas de carga negativa. Como as cargas positivas e negativas são iguais, elas vão se anular. Então elas vão se neutralizar. Então os átomos têm que tomar cuidado com isso. Não confundir que dizer que o átomo tem natureza neutra não significa dizer que ela não apresenta cargas elétricas, certo? Ele tem natureza neutra porque as cargas elétricas dele, positivas e negativas, são iguais. Daí eles se neutralizam, certo? Por quê? Para a gente não confundir lá com o primeiro modelo atômico do Dalton, que ele afirmava que o átomo era uma partícula neutra pela ausência de cargas elétricas, certo? Então, isso aqui é completamente diferente. Você tem ela neutra porque ela tem números de cargas elétricas iguais ou iguais, né? Mas é iguais, né? Certo? Que é outra coisa importante saber aqui do átomo, se trata da massa do átomo, certo? O que representa a massa do átomo, ou seja, a quantidade de matéria desse átomo, toda partícula que existe, tudo que existe vai ser formado por matéria e consequentemente tem massa. Só que quando a gente se refere à massa atômica, a massa relativa do átomo, a gente só considera a massa dos prótons e a massa dos nêutrons. A gente desconsidera a massa dos elétrons. Por que a gente faz isso? Porque a massa dos elétrons é mais ou menos 2.000 vezes menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Então, para facilitar o estudo da massa atômica, a gente só considera a massa dos prótons e a massa dos nêutrons. A massa dos elétrons existe, ou seja, cuidado para pegar uma questão ou alguma coisa afirmando que os elétrons não apresentam massa. Não, eles apresentam massa, mas a massa deles é tão pequena em relação, ou seja, em comparação das outras partículas subatômicas, os prótons e os nêutrons, ela é tão pequena que ela é desconsiderada, certo? Ou seja, ela é um valor tão irrisório com relação às outras que a gente desconsidera elas, certo? Como eu já falei com vocês, quando a gente trabalha com a massa relativa dos átomos, a gente não trabalha com a massa absoluta, ou seja, com a massa real. A gente faz uma proporção, certo? Ou seja, como essas partículas são muito, muito, muito pequenas, não conseguem nem ser visualizadas com um microscópio eletrônico de varredura de maior precisão que já tem construído, por isso que era um modelo, a gente sabe como o átomo se comporta, né? A gente nunca viu o átomo propriamente dito, mas a gente sabe como ele se comporta, a gente sabe como ele interage, a gente sabe como ele funciona, a gente sabe como o átomo interage com outros átomos e por aí vai. Então, a partir desse conhecimento, esse acúmulo de conhecimento, de entender como é a natureza e os fenômenos atômicos e subatômicos, existe a construção desse modelo aqui. Isso é um modelo.
Isso aqui não interessa se na realidade o átomo é exatamente desse jeito, mas ele se comporta desse jeito. E a partir da gente saber que ele se comporta desse jeito, isso nos tem utilidade para ser aplicado em várias áreas da ciência. Certo? Então esse modelo atômico é isso. Então, como eles são partículas tão pequenininhas que a gente não consegue ver de forma nenhuma, mas a gente consegue estimar a sua massa real a partir de diversos experimentos e a partir do comportamento dos átomos, mas quando a gente fosse utilizar isso no dia a dia, calcule a massa atômica do átomo X, a gente trabalharia com valores tão pequenos que mais atrapalhariam do que ajudariam, certo? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com a massa relativa dessas partículas subatômicas. Então, a gente considera a massa de um próton como um valor 1, relativo 1, e de um nêutron como um valor relativo 1. Ou seja, se o valor real dele for 0,0001 trilhão de milhões 1, para a gente não trabalhar com um valorzinho tão pequenininho desse, aí considera relativo. Né? Então, a gente considera que a massa de um próton é 1. E a massa de um nêutron também é 1, o valor relativo de 1. No caso do elétron seria 1 sobre 2000. Então ela tem essa massa, aproximadamente 1 sobre 2000. Essa massa existe, mas ela é tão pequenininha que a gente desconsidera ela, certo? A gente não utiliza. Então, por exemplo, um próton tem valor de massa igual a 1, um nêutron tem valor de massa igual a 1. Então, como é que a gente calcula a massa atômica? Então, pegando o nosso exemplo aqui, esse aqui a gente tem lá, eu falei que a massa relativa de um próton é 1 e de um nêutron é 1. E eu falei que a gente só considera a massa presente no núcleo do átomo, porque da eletrosfera é desconsiderado por seu tamanho muito pequenininho. Então, nesse exemplo aí, a gente tem 6 prótons mais 6 nêutrons. Como é que eu vou saber qual é a massa desse átomo? Basta eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, nesse caso aí, eu tenho 6 prótons, 6 nêutrons. Eu vou fazer o que? 6 mais 6 é igual a 12. Então, a massa desse átomo aqui, esquematizado nessa imagem, representa 12. Certo? Então, a massa atômica aí é 12. Deu para entender isso? Você pegar um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons, 2 prótons e 4 nêutrons, é só somar 2 mais 4, 6. Massa igual a 6. A gente costuma representar a massa atômica com a letra maiúscula A, certo? Então, essa letra maiúscula A representa a massa atômica, certo? Então, a massa atômica vai ser igual ao quê? A é igual ao número de prótons, P, mais o número de nêutrons, N. Então, a gente faz aquela equaçãozinha bem simplesinha, que é A é igual a P mais N. Aí, a gente consegue calcular o número atômico de um determinado átomo, certo? Beleza? Então vamos lá aqui dar continuidade nessa partezinha aqui. Então, como é que a gente representa um símbolo químico de um elemento químico? Então, o que é um elemento químico? Um elemento químico, ele vai se formar a partir da combinação de átomos iguais, certo? Então, o elemento químico hidrogênio é formado por átomos de hidrogênio. O elemento químico oxigênio é formado por átomos de oxigênio. Como é que a gente consegue diferenciar um átomo do outro, ou seja, um elemento químico do outro? A gente diferencia eles a partir do seu número atômico. No esqueminha aí, desse elemento, esse símbolo, então esse símbolo X, que pode ser qualquer uma, então nessa parte inferior aí, esquerda, a gente tem a letra Z. A letra Z simboliza o número atômico. O número atômico, ele é a carteira de identidade de todo o átomo. Cada átomo, cada elemento químico apresenta o seu número atômico, certo? Então, o seu número atômico é o que diferencia um átomo do outro. Então, como você consegue saber se aquele átomo ele se refere a um elemento químico, ou seja, se é um átomo de um elemento químico ou se é um átomo de outro elemento químico? Olhando o seu número atômico. O que é o seu número atômico? O seu número atômico nada mais é do que o número de prótons presentes no núcleo daquele átomo, certo? Então, se aquele átomo tem, por exemplo, um próton, você sabe que o seu número atômico é igual a 1. Então, ele tem um próton, Z é igual a 1, ou seja, número atômico 1. Se aquele átomo tem no seu núcleo 2 prótons, significa dizer o quê? Que seu número atômico é 2.
Então você com certeza sabe que aquele elemento químico que apresenta o número atômico 1 é com certeza diferente do elemento químico que apresenta 2 prótons, ou seja, número atômico 2. Nesse caso eu estou falando do hidrogênio, que tem um próton, número atômico 1, e estou falando do gás hélio, que ele tem 2 prótons em seu núcleo. Certo? Então o número atômico é a carteira de identidade, é o que identifica um elemento químico, é o que identifica um átomo. Certo? Ele é representado pela letra Z e o seu símbolo é esse. Então a gente vai tirar o símbolo, no caso o símbolo vai ser a letra que representa ele. Lá na parte superior esquerda está lá o A que eu falei que representa a massa atômica, ou seja, o número de massa. Então a gente vai ter grandão lá o símbolo atômico e o númerozinho em cima lá a massa e embaixo Z o número atômico. Aí aqui no canto inferior esquerdo vocês vão ver que tem um exemplo, né? Então tem um C, em cima tem 14 e embaixo tem 6. Como é que a gente lê isso aí? Isso significa dizer o quê? Que esse átomozão por C, ele tem o quê? Massa 14 e Z, ou seja, número atômico 6. Então significa dizer o quê? Que ele tem 6 prótons, seu número atômico é 6, e tem massa atômica 14. Nesse caso, esse Czão aí, ele representa o elemento carbono. Cada elemento químico ele vai ser representado por letras, certo? Essas letras geralmente elas vêm da nomenclatura deles no latim, né? Então, por exemplo, a gente tem o H, representa o hidrogênio, o O representa o oxigênio, aí o C, carbono, o N, nitrogênio, ou seja, é o símbolo, a letrinha que representa o elemento químico. Então ali o número embaixo vai ter. Então se fosse o hidrogênio, o número atômico 1, se fosse o hélio, em vez do 6 teria o 2. Agora tem elementos químicos que são representados, como aí no exemplo, pelo C por uma letra, grande maiúscula, e tem outros que são representados por mais de uma letra. Então, por exemplo, o hélio ele é representado por um H e o E. Como é que você diferencia? A primeira letra é maiúscula, a segunda letra é minúscula. Então, H é H maiúsculo, E minúsculo, gás, hélio. Certo? Espero que vocês tenham conseguido entender isso certinho. Veja que na representação do átomo, do elemento químico, ele não traz geralmente, pode ser que apareça, mas na maioria dos casos, ele não traz o número de nêutrons, nem o número de elétrons que tem esse elemento químico. Observe que você consegue já saber quantos elétrons tem esse exemplo aí do carbono, certo? Porque o que eu falei para vocês? Que todo átomo é neutro, por quê? Porque ele tem o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então significa dizer que o número de prótons vai ser representado pelo quê? É o mesmo número de elétrons. Então a informação do número de elétrons ela não aparece porque ela seria redundante, certo? Então se ali no carbono ele tem 6 prótons, você sabe com certeza que ele tem quantos elétrons? 6 elétrons, certo? O hidrogênio, se ele tem um próton, ele tem um elétron. O gás hélio, se ele tem 2 prótons, você sabe que ele tem 2 elétrons. Outra informação que não vem contida aí é o número de nêutrons, certo? Mas é uma informação que não está, mas que facilmente você pode identificar a partir lá do cálculo da massa atômica. Como é que a gente calculava a massa atômica? A massa atômica era o quê? A representação do número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Logo, se aí não tem o número de nêutrons e tem a massa e o número de prótons, como é que eu consigo descobrir quantos nêutrons tem aí? É só a gente diminuir a massa atômica do número de prótons. Então eu pego aí e faço 14 menos 6, descubro o número de nêutrons, que nesse caso aí é 8, certo? 8 mais... Acertei a conta? Acertei. Então, 8 mais 6, 14. Certo? Fácil. Difícil. Mais ou menos. Tranquilo. Mas espero que vocês tenham entendido. Então, diminuiu aí, a gente consegue descobrir o número de nêutrons. Então, a massa menos o número de prótons, você descobre o número de nêutrons. Já que o número de prótons mais o número de massa, você descobre o número de prótons mais o número de nêutrons, você descobre a massa atômica. Então, geralmente na representação dos elementos químicos não vem o número de elétrons nem o número de nêutrons, mas é porque facilmente você consegue descobrir qual é esse valor, certo? O número de elétrons vão ser sempre o mesmo, o número de prótons, e o número de nêutrons é só você pegar a massa atômica, diminuir do número de prótons, e você descobre facinho qual é
o número de nêutrons daquele átomo, daquele elemento químico que a gente está analisando. Beleza? Outra coisa que pode acontecer com relação aos átomos é quando ocorre o que a gente chama de semelhanças atômicas. Ou seja, você tem átomos em que eles coincidem com algumas informações, mas que variam nas outras. Que informações são essas? Às vezes você tem átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo elemento químico, mas ele tem diferenças na massa e no número de nêutrons. Ou você às vezes tem átomos de elementos químicos diferentes, mas que às vezes eles apresentam a mesma massa atômica. Quando isso acontece, ou seja, que você tem átomos iguais ou átomos diferentes e que coincidem com alguma dessas informações, ou seja, massa atômica, número de nêutrons ou número de prótons, e difere dos outros, ou seja, tem a mesma massa atômica, mas tem número de nêutrons e número de prótons diferentes. Ou tem número de nêutrons iguais, mas tem massa atômica e número de prótons diferentes. Isso que a gente chama de semelhanças atômicas. Certo? Isso pode ocorrer bastante. Isso tem um caso, por exemplo, no carbono tem vários casos disso, como o caso do carbono 14, que é utilizado para fazer a datação de fósseis e de extratos do solo mais antigos, para saber mais ou menos a idade daquilo. O carbono que tem na ponta do lápis de vocês, ou da lapiseira aí, da poli, já também difere desse átomo. Né? Então a gente tem do átomo do carbono 14. Então aí nesse caso a gente tem aqui que a gente chama de semelhanças atômicas, que a gente consegue representar aqui nesse quadrozinho aqui, olha. Então a gente tem aqui exemplo dessas semelhanças atômicas, né? Então, por exemplo, nesse primeiro quadro aqui a gente tem o U e o U, né, que é o urânio. Então veja lá, eles têm, nos dois casos eles têm 92 prótons, né, número atômico 92, mas lá em cima vocês vão observar que ele tem números de massa atômica diferentes. Um tem 235, o primeiro, e o segundo tem 237. E se vocês forem observar aqui na tabela embaixo, eles têm o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons, mas o número de nêutrons deles é diferente. 143 de um, 145 do outro, 235 de massa atômica do primeiro e 237 do outro. Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, certo? Mas eles diferem do número da massa atômica e do número de nêutrons. Eles têm só o mesmo número de prótons. Então essa semelhança atômica, em que você tem o mesmo número de prótons e difere da massa atômica e do número de nêutrons, a gente diz que esses átomos são isótopos. Iso vem de igual. Esses topos são de isótopos, são de iguais número de prótons, certo? Então esse é o primeiro tipo de semelhança eletrônica que pode, o primeiro tipo de semelhança atômica que pode existir é essa aqui, dos isótopos, ou seja, eles apresentam o mesmo número de prótons, mas diferem nos elétrons e no número de nêutrons, correto? O outro tipo que a gente tem aqui é o que a gente representa aqui nesses dois elementos químicos, o Ca, que é o cálcio, e o Ar, que é o argônio, certo? Veja lá, eles apresentam, o cálcio apresenta prótons número 20, ou seja, ele tem 20 prótons, o argônio tem 18. O número de elétrons é igual, né? Então eles têm lá 20 elétrons, o cálcio, 18 o argônio. O número de nêutrons do cálcio, 20, o número do argônio, 22, já é diferente. Mas a massa atômica deles é a mesma, olha lá, o cálcio 40 e o argônio também 40. Então quando apresenta esse tipo de semelhança atômica em que o número de massa é igual, mais o número de prótons e o número de o número de nêutrons é diferente, a gente afirma que esse tipo de semelhança é do tipo isóbaro, ou seja, eles têm a mesma massa, mas diferem do número de prótons e do número de nêutrons. Então a gente pode ter os isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa atômica. E por último, tipo de semelhança atômica que a gente tem são dos isótopos. Os isótopos, eles têm o que? Então aqui eu peguei o caso do fósforo, que é o P, e do enxofre, que é aqui um S. Então o fósforo tem prótons 15, elétrons 15, nêutrons 16, massa 31. O enxofre tem prótons 16, elétrons 16, nêutrons 16 e número de massa atômica 32. Veja lá que eles apresentam o mesmo número de nêutrons,
mas diferem no número de prótons e na massa atômica. Nesse caso, eles são considerados isótopos, ou seja, eles têm essa semelhança atômica. Eles apresentam o mesmo valor do número de nêutrons, certo? Deu para entender esse pedacinho aí? Então, esses são os tipos de semelhanças atômicas, certo? Passando aqui, seguindo o nosso esqueminha aqui, a gente pode ter também o que pode acontecer. Eu falei lá que os átomos eles são neutros, certo? Mas que eles apresentam, porque eles apresentam o número de prótons e o número de elétrons. Mas o que pode acontecer? Quando um átomo ele recebe energia, os elétrons eles podem ficar carregados eletricamente e saltar de uma camada eletrônica de uma para outra, certo? Vocês lembram lá que a gente estudou as camadas eletrônicas, né? Que elas podem ser de 1 até 7, representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, e um número crescente de energia. Então o que acontece? Quando um átomo ele recebe energia e esse elétron ele salta de uma camada menos energética para uma camada mais energética, às vezes pode acontecer desse átomo ele saltar para fora do átomo. Se o elétron ele salta para fora do átomo, o que acontece? O número de prótons, o número de elétrons vai diferir, ou seja, se ele perder um elétron, ele vai ter mais prótons do que elétrons. E o caminho inverso pode acontecer, ou seja, um átomo ele pode receber um elétron perdido e absorver em suas camadas eletrônicas. Então, nesse caso, ele vai ter um elétron a mais do que o número de prótons. Então, ele pode perder elétrons e ficar com menos elétrons do que o número de prótons, e ele pode ganhar elétrons e ficar com mais elétrons do que o número de prótons. Nesse caso aí, a gente tem o que a gente chama da formação de íons. O que são íons? São átomos que ganharam ou perderam elétrons a partir do recebimento ou da perda de energia, certo? Então, nesse caso aí, o átomo ele para, ou seja, ele deixa de ser neutro. Ele aí vai assumir uma carga elétrica, que forma os íons. Então, nesse esquema aí, no meio, eu tenho essa bola azul, a bolinha azul aí no meio representa o núcleo, e as bolinhas, o próton no caso, e as bolinhas amarelas representam os elétrons. Então, o que é que pode acontecer? Então, essa bolinha do meio aí, ela tem um próton e um elétron, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, ele é um átomo neutro. Se a gente caminha para a direita aqui, a gente vai ver aqui, na bolinha da direita aqui, está simbolizando lá que ele ganhou um elétron, uma bolinha amarela. Então, aqui na direita, aqui em cima da minha cabeça, eu tenho um próton e 2 elétrons. Então, aqui eu formei um íon. Nesse caso aí, ele está carregado eletricamente de forma positiva ou negativa. Como ele tem 2 elétrons, ou seja, ele tem um elétron a mais do que o número de prótons, e o elétron tem carga elétrica negativa, então significa dizer o quê? Que um próton vai neutralizar um elétron, mas vai sobrar um elétron. Então vai significar dizer que esse íon ele vai apresentar uma carga elétrica do tipo negativo. Então ele vai ficar carregado negativamente por um elétron. Aí forma o que a gente chama de íons do tipo ânions, ou seja, aqueles que ganham elétrons, que ficam com carga negativa. No lado oposto, para cá, lá do outro lado, a gente vai ver que ele perdeu aquele único elétron que ele tinha. Então ele ficou só com um próton. Se ele ficou só com um próton, e o próton tem carga elétrica positiva, significa dizer o quê? Que ele ficou eletricamente carregado positivamente. Então ele saiu de um átomo neutro para um átomo carregado positivamente, ou seja, ele formou um íon que a gente chama de cátion, certo? Então os íons são átomos que ganham ou perdem elétrons e perdem a sua natureza atômica de neutralidade, certo? Ou seja, você pode ter mais elétrons do que nêutrons, mais elétrons do que prótons, e aí ele tem uma carga, ele fica carregado negativamente, e ele pode perder elétrons e ficar com mais número de prótons, então ele fica carregado positivamente. Então ele perde a sua natureza de neutralidade, ou seja, ele pode ficar carregado positivamente ou negativamente. E é assim que se formam os íons. Os íons a gente vai ver mais para frente que eles são muito importantes para a gente entender os processos de ligações químicas, de formação de substâncias diferentes. Então o que a gente tem aqui? O átomo, certo? Lá formado lá por seu núcleo, por sua eletrosfera. Quando a gente junta átomos iguais, ou seja, que tem o mesmo número de prótons, ou seja, tem o mesmo número atômico, a gente forma os elementos químicos, né? Então quando você junta lá elementos de átomos de oxigênio, você forma o elemento químico oxigênio. Quando você liga elementos químicos iguais ou diferentes,
você vai formar a que a gente chama das moléculas. Então, por exemplo, se eu unir o hidrogênio com o oxigênio, eu posso formar a molécula de água, ou seja, que é o H2O. Então, eu peguei elementos químicos diferentes e uni eles. Eles formam uma molécula. Posso pegar também elementos químicos iguais para formar uma molécula. Pegar 2 oxigênios e unir eles, eu vou formar o gás oxigênio. Se eu pegar 3 oxigênios e unir eles, eu vou formar o gás ozônio, O3. A gente vai ver como isso acontece mais para frente no assunto, certo? Quando você pega muitas moléculas e junta elas, você vai formar aquilo que a gente chama de substâncias. Então essas substâncias, esses elementos químicos, essas moléculas, elas vão formar a matéria, né? A substância, tudo que existe. E toda matéria que existe, ela é formada por massa, ou seja, ela tem uma quantidade de matéria. Então, quanto mais matéria você tem maior massa. Quanto menos matéria você tem menor massa. E toda matéria também, ela ocupa um lugar no espaço, ou seja, ela tem volume. Então, toda matéria, ela é formada por massa e ela é formada por volume. Ou seja, toda matéria que existe, ela tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? E a partir daí a gente pode se referir à matéria de duas formas. A gente pode chamar a matéria de corpo, quando você tem uma concentração de matéria, mas que não tem uma função específica, certo? Então, por exemplo, um pedaço de madeira, um tronco de árvore caído, tipo, cortado, ali é um corpo, você pode dizer que ali é um corpo, certo? Uma porção da matéria. Quando aquela porção da matéria ela tem uma determinada função, você pegou aquele pedaço de madeira que era um corpo e transformou numa cadeira, ou seja, ela ganhou uma função, a gente diz que ali é um objeto, certo? Então a matéria ela pode ser um corpo ou um objeto. O corpo, quando ela é apenas uma porção de matéria sem uma função específica para a gente, e ela é um objeto quando ela assume uma função específica. Beleza? Aí a partir daí a gente vai ver que a matéria, toda a matéria ela vai apresentar aquilo que a gente chama de estados físicos. Então a gente vai ver na próxima videoaula como se formam os estados físicos, por que existem estados físicos diferentes e como eles se transformam de um tipo para o outro. E depois a gente vai ver também que toda matéria ela apresenta propriedades, certo? Ou seja, ela tem características que a definem. Então isso vai ser assunto para a próxima aula. Ao final aqui da aula, assim como da videoaula de biologia, eu vou deixar aqui o cardzinho em que vai apresentar meu e-mail e meu Instagram para vocês poderem enviarem dúvidas ou questionamentos, certo? Se cuidem e até mais.